Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos, vamos dar início aí, então a mais uma aula aí de nossa disciplina de processo civil. Primeiramente aí um aviso, né? Eu tinha falado para vocês que a nossa última aula seria dia 21 de abril, mas eu fui ver o calendário, salvo engano, dia 21 de abril é feriado, Tiradentes, se eu não me engano. Não sei se vai ter, se não vai ter, mas por via das dúvidas aí, então, acredito, professor, que sua última aula antes da prova, né, do primeiro bimestre, vai ser dia 14. Então, aí as atividades que estavam mais para frente, elas estavam para o dia 20. Então, aí vão estar para o dia 13. Aqueles que não conseguiram postar a atividade por algum motivo, por problema do sistema, enfim, me manda um e-mail só se alguém teve algum problema aí para estar postando as atividades, que daí a gente verifica o que pode ser feito. Né? Acredito aí que o sistema lá aceite o protocolo aí até a data, depois da data fixada pelo professor ali. Mas aí se forem postar, né, não deixem muito para depois, né? Até porque aí a gente não pode estar aceitando depois da data da prova, né? Uma outra situação que eu acabei de verificar, é que o arquivo de texto que o professor postou para essa aula, ele está em ODT, né, um formato de OpenOffice, documento do OpenOffice. Depois vocês verifiquem aí se o computador de vocês abre, porque senão eu tenho que trocar o formato dele depois para o Word. Aí que na hora que eu fui salvar o arquivo, eu não alterei o formato dele para o Word. Eu peço desculpa para vocês. Mas de qualquer forma, eu vou. Amanhã eu altero ele e posto ele no formato correto aí pro computador. Computador de todo mundo abrir certinho. Beleza? Bom, é, parece que amanhã vocês vão ter uma palestra também, né? Lembrando aí, o professor Chancel que já comunicou vocês, né? Mas relembrando aí da palestra lá do criminalista, né? Que jogado o goleiro Bruno, parece. Vai ser uma palestra bem interessante. Aqueles que puderem estar participando, o professor vai tentar participar também. Bom, terminado aí os meus avisos, então, né, vamos dar início efetivamente ao nosso conteúdo, então. Na aula passada, então, nós vimos as providências preliminares que o magistrado, né, que o juiz, podem analisar tanto essa expressão, né, juiz, magistrado, vai ser a mesma expressão, tá? Aliás, vai significar a mesma situação. O representante do Estado, Poder Judiciário, que vai tomar uma decisão. Então, nós vimos as providências preliminares. Terminado, então, a fase postulatória, o juiz ele tem algumas providências para tomar. Ou intimar o autor para apresentar alguma emenda, alguma alteração, né? Seja porque o réu trouxe ele preliminares, né? Questionou de repente o valor da causa,
alguma irregularidade processual, como ausência de capacidade, ausência de representação. Vejam como é interessante essa questão aí, né? O réu pode alegar na contestação, porém o juiz pode indeferir de plano, né? Antes mesmo de citar o réu. Essa situação, inclusive, aconteceu essa semana, né? O presidente Bolsonaro apresentou um pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade, levando em consideração lá que o artigo 103 da Constituição diz que ele é um dos legitimados a entrar com essa ação. Então, entendendo a necessidade de entrar com uma ação para declarar algo inconstitucional, no caso, o objeto aí, salvo engano, são os decretos de dois estados e do Distrito Federal, questão de lockdown, de toque de recolher, enfim, dias do Covid. O processo dele foi recebido pelo presidente, né, foi distribuído por sorteio, dirigido, na verdade, né, foi distribuído por prevenção para o Marco Aurélio, que foi quem foi o relator da ADI do ano passado, que deu autonomia para os estados e municípios gerenciarem o Covid em seus interesses locais. E ele indeferiu a petição por falta de capacidade postulatória. Então, em vez de ele fazer o processo andar, ou de dar prazo para o réu apresentar alguma emenda, alguma situação assim, ele resolveu extinguir o processo, né, indeferir a inicial, por ausência de capacidade postulatória. Né? Então, não tinha ali um advogado, no caso o advogado-geral da União, assinando junto com o presidente, então ele entendeu ali a ausência da capacidade postulatória. Lembrando que quando, né, acredito que vocês viram no ano passado, no semestre passado, em teoria geral do processo, nós vimos aí rapidamente também quando nós vimos inicial, nós temos essa distinção, né, da capacidade de ser parte, no caso o presidente tem, por ser legitimado, porém tem essa discussão, né, se ele possuiria ou não a capacidade postulatória. Nesse caso, o ministro relator entendeu que não teria. Poderia entender que tinha? Poderia. Poderia mandar emendar a inicial para corrigir esse erro? Poderia. Poderia tocar o processo para frente, o réu vir e alegar ali, olha, faltou um detalhe processual aí, capacidade postulatória. Poderia também. Então, ele optou por deferir a inicial, como nós já vimos também nas nossas aulas passadas desta possibilidade. Então, retomando aí só para a gente ter um exemplo aí, né? Retomando lá, então, as providências preliminares, o juiz intimará o autor para se manifestar ou das preliminares, ou de documentos, ou caso o réu apresente algum fato moditivo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, alegado em petição inicial, né? Situações chamadas pela legislação pela doutrina de réplica, ou, na verdade a legislação não fala, né, é a doutrina, em réplica ou impugnação à contestação, ou, né, se a pessoa for impugnar só documentos, impugnação aos documentos. Aí, caso o autor traga documentos, embora não haja uma tréplica, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o juiz vai intimar o autor, o réu, para se manifestar quanto aos documentos trazidos pelo autor. E verificando o juiz, né, qualquer vício sanável, né, o réu pode não ter alegado preliminares, mas o juiz verificou ali os vícios sanáveis, ou ele verifica ali uma eventual prescrição, ele vai intimar as partes, né, para que sane esse vício, qual das partes seja, para evitar aí uma decisão surpresa. Tá? Então,
e, entendendo aí pela necessidade, vai intimar o Ministério Público para que o Ministério Público se manifeste, tem interesse, se não tem, se ele precisa participar do processo ou não. Via de regra, pessoal, na prática, tá? A vara cita, o réu apresenta contestação, nem hoje, né, na prática, isso aí está meio automatizado, intima-se direto o autor para impugnar, às vezes vem algum despacho, mas muitas das vezes ou um ato ordinatório, ou se faz a expedição direta da apresentada a contestação, já expede uma intimação para o autor se manifestar, tá? Está no documento, nem sempre tem uma decisão, às vezes tem uma decisão te manda o réu, às vezes é só um ato ordinatório, que também pode, né, o ato simples, a intime-se pode ser por despacho, hoje na prática e por resoluções, por decretos do tribunal, também pode ser feito por ato ordinatório da própria secretaria, e daí também a intimação do Ministério Público, também acaba sendo automática, não necessariamente precisando de um despacho, e a intimação das partes para produção especificar se há provas também. Tá? Na Justiça Federal, o juiz já dá quando ele dá um despacho inicial, na estadual eu já visualizei também esse tipo de despacho, mas na federal é mais comum. Teve pedido de urgência, ele analisa, defere ou posterga, já coloca ali, cita o réu, se o réu apresentar contestação, se apresentar documentos, etc., intime-se o autor, né? Após, intime-se o Ministério Público, se for necessário, já intime-se as partes para especificarem provas, para que querendo especifiquem as provas. Então, ele já dá um despachão geralzão, dando todos os comandos no primeiro despacho, para que o processo não precise ficar indo concluso, ele despachando, né, para tentar ir atingir princípios de economia processual, celeridade processual, princípios que decorrem aí do direito fundamental da razoável duração do processo. Então, aí, cumpridas ou não, tá, as providências preliminares, aí vai ser próprio comando do Código de Processo Civil, tá? Artigo 353. Cumpridas ou não as providências preliminares, o juiz vai ter que passar a proferir uma decisão. Tá? Nessa hipótese, o juiz ele tem três decisões possíveis, né? Três situações possíveis. Ele pode fazer um julgamento no estado do processo, no estado em que o processo se encontra, ele pode fazer um julgamento antecipado do mérito e ele pode realizar um despacho de saneamento e organização do processo, ou conhecido na prática como despacho saneador. Saneador, ele vai sanear, vai resolver problemas. A primeira das decisões, então, pessoal, que nós vamos ter aí como possível é o julgamento no estado em que o processo se encontra. Tá? Então, legado pelo réu alguma das matérias lá do 337, que são as matérias preliminares, né? Litispendência, coisa julgada, falta de interesse, ilegitimidade, entre outras situações previstas lá no artigo 337,
o autor aí não conseguindo comprovar que essa preliminar ela foi sanada ou que ela não existe, num caso aí, por exemplo, de litispendência, coisa julgada, ou da cláusula lá da convenção do Tribunal de Arbitragem, então o juiz ele vai pegar essa decisão, né, vai pegar lá, o réu alegou aqui litispendência. A pessoa entrou com duas ações cobrando a mesma situação. No município de Maringá, nós encontramos uma situação uma vez de que algumas pessoas entraram mais de uma vez cobrando um determinado valor referente à restituição de um tributo. Tá? O Poder Judiciário entendeu que era constitucional, que tinha que devolver o tributo cobrado. Ele, o advogado, não sei se acabou utilizando como modelo, que entrou para muita gente, entrou em várias ações com 30, 40, 50 autores exequentes. Então, às vezes ali um ou outro se repetia, e havia essa questão, então, alegada pelo município executado de litispendência. Assim, ó, seu juiz, você tem duas ações, mesmas partes, fulano e o município, mesma causa de pedir, declaração de inconstitucionalidade, tributo cobrado indevidamente, deve ser restituído. Pedido é o valor X de restituição. Então, aquela que foi uma delas prossegue, a outra não. Aí vamos analisar que está em uma fase mais avançada. Uma, de repente, a parte já recebeu, a outra não. Então, se aquela não recebeu, extingue-se pela litispendência, a outra continua. Pedido do município. Juiz, providência preliminar. Tinha uma parte para a parte se manifestar dessa situação de litispendência. O que acontece? A parte vem, faz as alegações dela, né, dizendo ali que não é litispendente, que é um homônimo, talvez, né? Apesar de que o processo tem CPF, então acaba sendo mais difícil. Eles alegam ali que houve uma confusão, que realmente é litispendência. Então esse processo vai para o juiz, né? Ao invés de ele proferir um despacho saneador, fazer todas as situações desse, que um despacho saneador exige, né? Perguntar se as partes querem produzir provas, deferir provas. O que ele faz? Ele julga o processo no estado que ele se encontra. Por quê? Porque foi alegada uma preliminar e essa preliminar ela procede. Então, se nós pegarmos o artigo 354 do CPC, ele vai dizer que o juiz pode fazer o julgamento conforme o estado do processo, acontecendo qualquer uma das hipóteses lá do 485, que daí são as sentenças, que nós vamos ver com mais detalhes, de extinção sem julgamento de mérito. Então, litispendência é uma dessas causas. Então, ao invés do juiz delongar o processo, o que o juiz faz? Ele já extingue o processo. Vai condenar as partes aí, a parte que executou, que é litispendente, a custos do processo, se não foram pagas ainda, ou se houver remanescentes, vai condenar em sucumbência. Nessa situação ainda, ele pode, caso não tenha sido deferido ainda, ou tenha sido requerido depois, questão de justiça gratuita, ele pode analisar, pode deferir, ou não, ele pode extinguir, pelo princípio da causalidade, condenar o exequente, litispendente, a custos honorários, e conceder justiça gratuita, para que a pessoa não precise arcar com este ônus. Essa é uma hipótese de julgamento do processo no estado em que ele se encontra. Uma outra hipótese, prescrição, né? A matéria aí puramente de direito.
Então vamos lá, né? Os exemplos que o professor já usou aí, a questão de um acidente de trânsito, né? Um veículo bate no outro. Aí você vai ter que analisar, sendo um bem particular, 3 anos, de acordo com o Código Civil. For um bem público, particular tem o prazo de 5 anos para acionar o poder público nos termos do decreto 20.910 de 32. Então, tem esse prazo prescricional. Aí a pessoa vem e entra com essa ação depois desse prazo prescricional. O juiz pode fazer o julgamento de improcedência do liminar do pedido pela prescrição, ou ele não chegou a fazer a conta dele lá, ele achou que não dava prescrição, ele citou, o réu veio, apresentou a prejudicial, falou, ó, Sua Excelência, está prescrito. O que ele vem e faz? Ele vem e reconhece a prescrição e extingue o processo. Aí, a diferença é que essa sentença da prescrição ela vai extinguir o processo com julgamento de mérito nos termos do 487. Não se preocupem com esses termos aí de com ou sem mérito, que vai ser tópicos futuros nossos aí da matéria. Aí, sendo sempre sentença, né, vai caber o recurso de apelação. Então, as partes vão ser intimadas dessa sentença, prazo de 15 dias ou 30, se tiver benesse de prazo em dobro, para recorrer para o tribunal para tentar reformar essa sentença, tendo aí o prazo de 5 dias ou 10 dias, se for em dobro, para embargos de declaração, que é um recurso aí para sanar vícios. Então, o artigo lá nos coloca que ele julga conforme o estado do processo, nos termos do 485 ou do 487, 2 e 3. O 2, então, é prescrição e decadência, e o 3 é homologação de acordo ou reconhecimento do pedido, né, quando o réu vem e reconhece o pedido, ou quando a própria parte autora ela vem e renuncia, ela está pedindo várias coisas, ela vem e renuncia uma daquelas situações, ela vê que ela realmente não vai ter direito, então ela renuncia aquela parcela, então o juiz faz o julgamento conforme o estado do processo. Porque é aí que fala estado do processo. Julgamento conforme o estado do processo. Porque o processo chega para ele, para o juiz, para o magistrado, e ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai ter que proferir ali uma sentença, né, extinguindo o processo de uma forma ou de outra. Tá? Vejam aí que não tem nessa situação o inciso 1 do artigo 487, que é o que é a procedência ou a improcedência do pedido do autor. Daí nós vamos ver no próximo dispositivo ou mais para frente. Tá? Julgamento conforme o estado do processo é quando ele julga, extinguindo o processo, reconhecendo aí uma falta de interesse processual, seja porque o rito está errado, né? Às vezes a parte aí entrou com uma ação no juizado especial e tinha que ser um rito comum, ou o contrário, né? Ele extingue pela incompetência, nesse caso. Falta de interesse, a parte não comprovou que buscou ali tentar resolver de forma amigável, né? Apesar dessa questão ser relativa, é uma situação aí que nós temos na Constituição, né? Você tem que comprovar o interesse. Justiça desportiva. Justiça desportiva, você tem que ir toda a estrutura da justiça desportiva lá, né? Tribunal de Justiça Desportiva, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para depois fazer uma justiça comum. Então, não comprovou todos esses trâmites, então extingue por falta de interesse.
demonstrou ali que a parte autora é ilegítima, né? A parte não era o proprietário, ou, na questão do acidente de trânsito, na verdade, não era a pessoa que efetivamente teve o prejuízo, né? O proprietário pode ter o veículo no nome, mas o condutor que estava ali, que bateu o veículo, foi e pagou, né? Então ele assumiu o prejuízo. Ele teria ali o direito de cobrar. Então, mas em vez de ser aquele que efetivamente tem o direito, entra o proprietário. Aí a parte alega, ó, é ilegítimo, é demonstrada essa questão de ilegitimidade ativa, extingue-se o processo. Ou então, né, a gente vê aí, faz uma audiência de conciliação, mediação, as partes entram num acordo ali, né? Esse vai ser baixado a termo, o acordo da audiência, esse processo vai para o juiz vai julgar, sentenciar o processo, forma o estado que ele se encontra, por quê? Porque não há mais o que ser feito, as partes chegaram em um acordo, então não há por que o processo se delongar. Então ele extingue ali, homologando o acordo entre as partes. Tem aqui, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Bom, os dois próximos artigos que nós vamos ver aí, né? Daí fala-se do julgamento antecipado do mérito. Tá? Artigo 355, 356. O 356 ele nos traz a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito. Um julgamento antecipado do mérito. Quando é que ocorre? Então, nós temos duas hipóteses, tá? Que o juiz ele vai fazer o julgamento antecipado do mérito. Não confundam aqui, pessoal, com tutela antecipada, tutela de urgência, tá? A decisão lá da tutela antecipada, tutela de urgência, é uma decisão de cognição sumária, não exauriente. Ele não adentra especificamente ao mérito. Ele vê ali que existe aqueles fundamentos de plausibilidade e de risco, resultado útil do processo, defere ou indefere não verificando, preenche desses requisitos, né? Porém, ele não adentra ao mérito. Ele vai adentrar ao mérito depois, né? Nesse julgamento antecipado do mérito. É uma cognição exauriente. Tá? Diferente aqui também da improcedência liminar do pedido. Porque na improcedência liminar do pedido, eu não tenho a citação do réu, eu não tenho resposta do réu, eu não tenho nenhum desses trâmites posterior à citação. Né? O juiz já verifica ali, opa, viola precedente obrigatório, que eu tenho que verificar aqui, né, nos termos lá do 927, 928 do Código de Processo Civil, né, que são súmulas, são jurisprudências dos tribunais superiores, que são de utilização obrigatória, nós somos vinculantes, recursos repetitivos, repercussão geral no Supremo, né, situações, ou prescrição. Mas ele faz aqui uma decisão exauriente, porém com base nos requisitos fechados, sem a citação, sem todo o trâmite do processo. A gente verifica ali que o processo é improcedente, não adianta delongar o processo. Né? Você tocar esse processo para frente é utilização inútil, vamos colocar aí, do Poder Judiciário. Você está queimando o tempo ali que o Poder Judiciário poderia estar julgando um outro processo que precisaria de desperdiçar mais tempo ali para fazer uma análise mais aprofundada.
Feita essas diferenciações, então, quando é que ocorre o julgamento antecipado do mérito? Né? Então, o autor, sua inicial, réu, a sua resposta, providências preliminares acontecem, vem a impugnação. Aqui que está o detalhe. É uma situação onde só está se discutindo direito. Né? É uma situação exclusivamente de direito. Ah, o que é isso, professor? Vamos pegar o exemplo lá da situação que eu coloquei para vocês aí de uma discussão de nulidade de um tributo. Né? Aliás, da repetição de indébito de um tributo. Eu já tenho uma decisão que diz que esse tributo foi cobrado de forma indevida, tem que ser restituído. Ok, vamos restituir. Então é uma questão de direito. Por que é uma questão de direito? É uma questão de quanto eu tenho que indenizar. Mas eu não vou discutir fatos. É porque o fato já está comprovado. Foi cobrado um tributo de forma indevida, já transitou em julgado, então tem que ser restituído. Então vamos discutir o quanto. Aí o réu pode apresentar contestação, discutindo juro, correção monetária, aplicação não de eventual multa, de eventual honorário, ou de uma eventual prescrição. E neste caso, ó, eu não preciso de uma dilação probatória para decidir esse processo. Né? Eu não preciso ouvir testemunha, não preciso ouvir as partes, não preciso produzir laudo, preciso produzir outras provas além daquela que já está no processo. Então, o juiz ele vai fazer o julgamento antecipado do mérito, por ser uma questão eminentemente de direito, ou seja, só está a se discutir direito do quanto a ser recebido, tá? Então, vem um despacho do juiz e ele anuncia o julgamento antecipado. Olha, não vai, como não há necessidade de provas, eu já vou julgar de plano. Pode vir a sentença e na sentença constar, né, o julgamento antecipado, ou vir o que normalmente é mais comum, vem um despacho anunciando o julgamento antecipado, ele remete os autos ao contador judicial, o contador judicial informar se há outras custas a serem pagas. Vindo a informação do contador, volta concluso para sentença. Tá? De qualquer forma, aí está o motivo pelo qual é julgamento antecipado. Que eu não vou ter um prolongamento do processo por dilação probatória. Aí então nós vamos ter o quê? Quando nós temos questões eminentemente de direito, ou quando nós tivermos questões de fato e de direito, que não haja necessidade de dilação probatória para provar o fato. Ah, professor, mas o fato não precisa ser provado sempre. Bom, nós vamos ter situações de fato notório, né? Todo mundo possui o conhecimento que aquele fato realmente aconteceu, efetivamente aconteceu. Né? Um exemplo aí, né, de um fato notório, às vezes um feriado, né, ou que naquele feriado aconteceu uma tragédia, morreu alguém por alguma situação. Se veicula na mídia, todo mundo acaba tendo um conhecimento aí daquilo que aconteceu. Você vai ter uma discussão de culpa? Talvez. Tá? Mas o fato em si, a pessoa morreu naquele dia devido àquela situação. Este fato se tornou um fato notório porque todo mundo chegou a ter conhecimento do que ocorreu.
Outro tipo de fato que não precisa ser comprovado, né, que às vezes não precisa de dilação probatória. Fatos que possuem, pela lei, tá, presunção de legalidade e legitimidade. Então você vai questionar um ato administrativo. Ah, eu não cometi essa multa de trânsito. Em tese, o ato administrativo ele tem essa presunção de legalidade e legitimidade. Então a parte ela já tem que trazer na sua inicial, na sua impugnação, documentos que afastem essa legitimidade, porque se não for afastada, não precisa ser produzido outras provas. Por quê? Porque esse fato em si da multa ter ocorrido, ter sido sancionada, né, ter sido aplicada, ela, por lei, ela tem presunção iuris tantum, né, presunção relativa de legitimidade, de legalidade. Então a parte pode afastar essa presunção desde que ela prove. Porém, a existência, a aplicação da multa, ela possui ali uma questão de legalidade. Tanto que muitas das vezes, quando se entra discutindo um lançamento tributário, uma multa de trânsito, a questão da concessão da tutela antecipada, ou a pessoa comprova ali efetivamente, né, na questão da multa de trânsito, preciso da CNH porque eu trabalho, porque eu viajo, isso, aquilo, e aparentemente realmente não era a pessoa que estava conduzindo o veículo, tem algumas provas ali, o juiz concede a tutela de urgência. E na questão de tributos, tá? A pessoa diz, esse tributo é ilegal, em tese, tá? Muitas das vezes o juiz pede para se depositar o valor do tributo discutido. Então, essa aí é a primeira situação. Essa, então, é a nossa primeira hipótese, pessoal, de julgamento antecipado. A desnecessidade de dilação probatória em relações eminentemente de fato, de direito, ou quando há relação de fato e de direito, mas eu não preciso de dilação probatória. E a outra situação, a outra causa que gera o julgamento antecipado é a revelia, desde que ocorra os efeitos materiais da revelia. Lembrando, né, a revelia ocorre quando o réu não apresenta a sua defesa, ele deixa transcorrer em habeas o prazo para a defesa, desde que, né, tenha o seu efeito material ocorrido. Então vamos lá, né? Relembrando, o efeito material ocorre quando não é matéria de direito indisponível, não ocorre quando, havendo litisconsórcio, um dos réus litisconsortes apresentar contestação ou faltar documento indispensável que a lei exige. Então, se não ocorrer, tá, efeitos da revelia, os efeitos materiais, aí o autor, o réu não questionando produção de prova, nós vamos voltar para o item anterior. Tá? Professor, então não teve o efeito material da revelia, mas não teve necessidade de produção de prova. Vai ser julgamento antecipado também, mas não vai ser pela revelia, mas sim pela ausência de necessidade de prova, de dilação probatória. Aliás, que prova já vem ali com a contestação, já vem com a inicial. Que quando se fala de revelia no julgamento antecipado, é quando ocorre o efeito material. Efeito material, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Lembrando que aí, antes dessa decisão, né, se o réu conseguir adentrar o processo, mesmo revel, mesmo que o feito material ele quiser produzir prova, o juiz pode ou não deferir.
Tá? E, então, nós vimos aí o julgamento conforme o estado do processo, foi a primeira situação. A segunda situação nós acabamos de ver, que é o julgamento antecipado do mérito. Tá? E esse julgamento do mérito antecipado, pessoal, ele pode ser total ou ele pode ser parcial, né? Ocorreu um acidente de trânsito, o cidadão caiu de moto, né? Ele pede ali um dano material e um dano moral. Eu réu, reconheço que realmente eu errei, que eu cometi o dano material, porque eu bati, causei dano na moto. Porém, eu questiono o dano moral. Então vejam que um dos pedidos se tornou incontroverso. Né? Por quê? Porque eu não questionei. Tudo aquilo que não se questiona ou tudo aquilo que é reconhecido pelo réu, eu posso vir assim dizer, realmente, né? Eu reconheço que eu bati, que eu causei dano material, porém não causei dano moral. Então, teria aí um conhecimento parcial do pedido, teria aí um fato, uma parte do fato incontroverso, uma parte do pedido incontroverso. Então, o juiz pode, nesta hipótese, tá? Havendo aí dois ou mais pedidos nesse exemplo, né, dando material moral estético, enfim, ele pode se tornar, acontecendo um fato incontroverso, ou a parte confessando, né, ou uma das partes renunciando aí, enfim, ele pode vir a fazer o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, ó, eu venho e julgo procedente o pedido de dano material porque se tornou incontroverso, ou porque a parte veio e confessou que realmente o dano material ela tem que indenizar, o dano moral não. Então o dano moral vai prosseguir o processo. Essa questão aqui se tornou incontroversa, né? Já é definido por sentença. Ou, professor, não é sentença porque não exauriu toda a discussão. Tá? Então, apesar de, tá, ser um elemento, ter todos os elementos de sentença, como ele não pôs fim à fase de conhecimento, tá, vai ser uma decisão interlocutória, que aí essa situação vai ser possível ser impugnada por agravo. Da mesma forma, pessoal, tá? Nós podemos dizer aqui que também caberia um julgamento parcial do processo no estado em que se encontra. Tá? Eu posso entrar com ação contra 3 réus e o juiz reconhecer a ilegitimidade de um dos réus, os outros 2 ficarem. Então ele vai fazer um julgamento parcial do processo no estado em que ele se encontrava, né? Nos termos lá do 354, que diz lá que o julgamento no estado do processo, quando acolher uma das hipóteses do 485. A ilegitimidade é uma dessas hipóteses. Então, também vai ser um julgamento parcial do processo no estado em que ele se encontrava. O resto vai, o processo de conhecimento em si, o procedimento comum vai continuar em face aos outros réus. Também nós vamos ter aqui o que? Uma decisão interlocutória. Também vai ser possível seu questionamento mediante agravo do instrumento. E a decisão que decide parcialmente, tá, o mérito ou extingue parcialmente, vamos colocar aí que julgou lá a ilegitimidade, ele vai me condenar por custos e honorários. Essa decisão teve seu recurso ou não, né, teve seu agravo de instrumento ou não, ela transita em julgado, a parte pode, de imediato, fazer a execução desta parte
do processo, né? Então, vai lá, condenou a reparar R$ 500 de dano material, de conserto da moto. Então, teve recurso, mesmo com o recurso em andamento, eu posso fazer execução provisória. Esse recurso sendo julgado, transitado em julgado, né, não cabendo mais recurso, ou a parte não apresentou os recursos no tempo hábil, né, ela acabando, transitando em julgado, essa execução, em vez de ser provisória, ela se torna definitiva. Então, eu vou poder executar essa parcela que já foi julgada e a outra parcela eu vou executar mais para frente. Qual o problema de repente não executar agora? Vocês podem me perguntar. Se a outra parcela demorar muito para ser julgada, pode ser que essa parcela prescreva. Tá? Mesma forma ali do reconhecimento de ilegitimidade, vai ser condenado em honorários de sucumbência, falando de procedimento comum. Tá? Então, você vai ter o que? Você vai ter essa condenação em honorários e prescreve também em 5 anos. Então, é perigoso. Eu vou esperar para executar tudo de uma vez. Bom, se for um processo rápido, um processo célere, que não demanda tanta dilação probatória, ok. Às vezes uma audiência, né, resolve. Não demora tanto. Você vai fazer um processo que às vezes precisa de uma perícia, às vezes demora muito tempo, aí demora 5, 6, 8 anos para se nomear um perito. Aí, se você não executou, prescreveu, já transitou em julgado. Né? Então, tem-se este problema de você não executar essa parte desse julgamento parcial. Alguém tem alguma dúvida? Bom, vocês estão me ouvindo bem, né? Perguntei antes, perguntando agora, desculpa. Tranquilo, professor, dá para ouvir bem. Beleza, obrigado. Então, nós vamos ter aí a terceira situação, terceira hipótese, terceira decisão que o juiz ele vai ter que realizar, que aí é o despacho de saneamento e organização do processo ou despacho saneador. Então, o nome diz aí, né? Ele vai sanear, ele vai resolver problemas e vai organizar o processo. Então, ele vai decidir aqui, né? Ele vai acolher ou não preliminares. Às vezes, normalmente no despacho saneador ele não acolhe, senão ele já teria julgado lá atrás, né? No julgamento, conforme o estado do processo. Que então ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar a preliminar, ele vai rejeitar prescrição, ele vai deferir ou não questões de conexão, se um processo tem conexão com o outro ou não, aquelas questões de suspensão do processo, né? De que o processo tem que esperar um outro processo terminar. Ele vai deferir aqui, ele vai decidir aqui no saneamento se espera ou não. O que mais que ele vai decidir aqui no saneamento? Chamamento ao processo feito pelo réu, denunciação à lide feita pelo réu. Então vejam aí que o juiz ele tem muita coisa para ele definir em um único despacho. Vamos lá, o réu alegou ilegitimidade de parte, alegou falta de interesse, alegou a questão do valor da causa. Né? A parte fez alguns pedidos lá, que o valor da causa dá mais do que efetivamente somando os pedidos ou dá a menos. O réu na contestação pode impugnar o valor da causa. O juiz vai ter que decidir se ele acolhe ou não a impugnação do valor da causa.
né? Colhendo, ele retifica o valor da causa, para mais ou para menos. O réu pode também impugnar a justiça gratuita. Aqui, a parte teve a justiça gratuita deferida lá na inicial, mas o réu trouxe aqui documentos que comprovam que a parte tem condições de pagar as custas, pagar os honorários. Então, ele pode revogar a justiça gratuita, ou ele pode indeferir a impugnação do réu, né? Ele deferindo aí o chamamento ao processo, deferindo a denunciação à lide, vai gerar toda aquela situação, né, do litisconsórcio no chamamento ao processo, ou do desdobramento da lide secundária na denunciação à lide, né? E aqui também o que vai acontecer que ele vai ter aí a definição da produção da prova, da dilação probatória. Tá? Uma das principais definições do despacho saneador é a questão da dilação probatória. Para isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fixar os pontos controvertidos. Então ele vem e diz assim, né? Essa lide, né, os pontos controvertidos são dois pontos. A culpa, letra A, ou 1, de quem foi a culpa do acidente, do autor ou do réu? Qual o valor a ser indenizado por dano material? 3. Houve dano moral? Se houve, qual o valor do dano moral? 4. Houve dano estético? Ou 1. A ilegalidade do tributo? Ou, né, essa questão sendo em controvérsia, 1. O quanto a ser indenizado, a ser discutido, caso aí, né, precisa de uma perícia, né? Então ele vai fixar ali os pontos controvertidos, os pontos, né, as questões que precisam ser resolvidas, que precisam de prova. E ele vai vir e vai dizer quais vão ser as provas que ele vai deferir. Aí ele vai deferir o quê? Prova documental de novos documentos que surgirem. Ele pode deferir essa situação. Ele pode deferir uma prova, ele pode deferir uma prova material documental aí. Ou ele pode deferir uma inspeção em loco pelo oficial de justiça. Às vezes pede ali um auto de constatação para verificar se o que a parte autora está falando procede ou não. Isso pode acontecer. Ele pode deferir ele depoimento pessoal das partes, caso tenha pedido, né, para ouvir o autor, para ouvir o réu, para ouvir ambos. O pessoal pediu aí testemunhas, então ele vai deferir ou vai indeferir a oitiva dessas testemunhas. Ele deferindo, ele vai dar um prazo para as partes apresentarem o rol das testemunhas. Ele já vai designar o dia para que ocorra a audiência de instrução, que é essa audiência da instrução. A audiência da instrução é a audiência para oitiva das partes, para oitiva das testemunhas, às vezes até mesmo oitiva do perito e dos assistentes técnicos das partes. Ele vai deferir aí uma prova pericial. Eu preciso de uma perícia contábil, eu preciso de uma perícia médica, preciso aí de uma perícia mecânica, né, para saber, às vezes, a parte alega aí algum vício oculto, né, num veículo. Bateu, mas bateu por causa do freio, que a pessoa não freou no tempo hábil, porque o freio dela estava com problema, não, que eu ouvi isso no dia. Então vamos comprovar como? Por uma perícia médica, ou perícia técnica. Aqui teve uma falsificação da minha assinatura nesse contrato, uma perícia grafotécnica. O juiz vai deferir, vai nomear o perito, né? Vai intimar o perito para vai fazer todos os trâmites que nós vamos ver futuramente da prova pericial. E ele vai fazer aí também, nesse despacho saneador,
ele vai fazer a distribuição do ônus probatório. Então, nós vamos pegar lá que o artigo 373 diz que quem alega prova. Aí vai colocar lá que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, inciso 1, inciso 2. Cabe ao réu comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Porém, essa é a distribuição estática do ônus da prova. Porém, o juiz pode fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova. Dizer que uma das partes tem maior poder de se produzir uma prova do que a outra. Ele pode aqui fazer talvez uma inversão do ônus da prova. Tá? Proferido esse despacho, né, as partes vão ter o prazo de 5 dias para se manifestar dele, fazer apontamentos, ver se tem alguma coisa a ser retificada ou não. Passado esse prazo, a decisão se torna estável. Uma decisão que não se questiona mais. Né? Mesmo que num futuro recurso aí não vai poder se questionar, a não ser que tenha tido violações aí, situações que poderiam se recorrer, mas como não são matérias de agravo de instrumento, 1015 do CPC, se faz como preliminar de apelação. Mas, via de regra, se torna uma decisão estável, como o próprio código diz. Aqui nós vamos ter ainda 2 pontos, tá? Que o autor e réu, eles podem, de comum acordo, sanear o processo entre eles. Tá? Eles podem apresentar ali uma proposta entre eles, acordada, de como vai ser esse saneamento, de quem vai produzir qual prova, de que vai ser produzido tais provas, quem vai ter o ônus, quem vai arcar com custo, se tiver, quais vão ser as testemunhas a ser ouvidas, etc, etc. Tá? As partes, de comum acordo, lembrando aí que o CPC tem esse viés aí de negócios jurídicos, né, entre as partes, mesmo dentro do processo, então as partes podem transigir como é que vai funcionar a parte processual também, além de acordar em relação à parte material. E também, tá, sendo uma situação muito complexa, o juiz pode, isso está no código, ele pode designar uma audiência de saneamento para discutir com as partes ali, ou você chamar um, sei lá, um amicus curiae, alguém ali, para, enfim, definir o saneamento em audiência. Tá na lei aí, Código de 2015, entrou em vigor em março de 2016, 17, 18, 19. Faz 5 anos que o código está em vigor, o professor nunca viu essa audiência de saneamento acontecer. Pode ser que ela aconteça? Pode ser. O professor, infelizmente, nunca presenciou ela acontecendo. Aqui, então, até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Tudo certo, tudo sob controle? Bom, pessoal, o único que o professor queria trabalhar com vocês nessa aula, então, era esse, tá? Essas decisões aí que são decisões importantes. 2 delas acabam com o processo, a outra resolve e diz o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, esse é um marco muito importante, tá, nessa nossa fase de saneamento. Lembrando que nós vimos lá que tinham 3 fases: fase postulatória, fase saneamento e fase decisória. Nós vimos aqui, inclusive, que há situações que não há o saneamento completo. Ele há ali o início da fase de saneamento, que são as providências preliminares, e já vem a fase decisória, sentença de extinção sem ou com julgamento de mérito, seja julgamento de estado do processo, seja
com julgamento antecipado do mérito parcial ou total, tá? Parcial aí parte vai continuar, aí vai ser saneado, vai ser organizado, enfim, vai ter todo o andamento do processo. Beleza, então, pessoal? Bom, então, alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento? Não, professor, tranquilo. Então, pessoal, Sossegado. uma boa noite a todos aí e a gente se vê na próxima aula. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa A noite. todos. Boa noite, professor. Boa noite.